94. São bens do Distrito Federal os que atualmente lhe pertencem ou que vier a adquirir, as águas superficiais ou subterrâneas, fluentes, emergentes em depósito e as decorrentes de obras da União, e a rede viária do Distrito Federal e entorno, sua infraestrutura e bens acessórios. Errado. Artigo 46. São bens do Distrito Federal, inciso 1º. Os que atualmente lhe pertencem, que vier a adquirir ou lhe forem atribuídos, inciso 2º. As águas superficiais ou subterrâneas, fluentes, emergentes e em depósito, ressalvadas, neste caso, na forma da lei, as decorrentes de obras da União, inciso 3º. A rede viária do Distrito Federal, sua infraestrutura e bens acessórios. 95. Os bens do Distrito Federal declarados inservíveis em processo regular poderão ser alienados, mediante licitação, cabendo doação somente nos casos que lei especificar. Os bens imóveis do Distrito Federal podem ser, além de outros, objeto de alienação, aforamento, comodato ou cessão de uso, mediante autorização legislativa. Todos os bens do Distrito Federal deverão ser cadastrados com a identificação respectiva. Errado. Artigo 47. Os bens do Distrito Federal declarados inservíveis em processo regular poderão ser alienados, mediante licitação, cabendo doação somente nos casos que lei especificar. Parágrafo 1º. Os bens imóveis do Distrito Federal só podem ser objeto de alienação, aforamento, comodato ou cessão de uso, mediante autorização legislativa. Parágrafo 2º. Todos os bens do Distrito Federal deverão ser cadastrados com a identificação respectiva. 96. Segundo a LUDF, a alternativa correta é: A. Uso de bens do Distrito Federal por terceiros é vedado. B. Aquisição por compra ou permuta, bem como alienação dos bens imóveis do Distrito Federal dependerão de prévia avaliação e autorização da Câmara Legislativa, subordinada à comprovação da existência de interesse público e observância da legislação pertinente à licitação. C. O governador encaminhará, mensalmente, à Câmara Legislativa relatório do qual conste a identificação dos bens do Distrito Federal objeto de concessão ou permissão de uso no exercício, assim como sua destinação e beneficiário. D. O descumprimento do disposto no artigo 50 não importa crime de responsabilidade. E. Os bens do Distrito Federal destinar-se-ão sem ser prioridade ao uso público, respeitadas as normas de proteção ao meio ambiente, ao patrimônio histórico, cultural, arquitetônico e paisagístico, e garantido o interesse social. Resposta B. Artigo 48. O uso de bens do Distrito Federal por terceiros poderá ser feito mediante concessão administrativa de uso, permissão ou autorização, conforme o caso e o interesse público, na forma da lei. Artigo 49. A aquisição por compra ou permuta, bem como a alienação dos bens imóveis do Distrito Federal dependerão de prévia avaliação e autorização da Câmara Legislativa, subordinada à comprovação da existência de interesse público e observância da legislação pertinente à licitação. Artigo 50. O governador encaminhará, anualmente, à Câmara Legislativa relatório do qual conste a identificação dos bens do Distrito Federal objeto de concessão ou permissão de uso no exercício, assim como sua destinação e beneficiário. Parágrafo único. O descumprimento do disposto neste artigo importa crime de responsabilidade. Artigo 51. Os bens do Distrito Federal destinar-se-ão prioritariamente ao uso público, respeitadas as normas de proteção ao meio ambiente, ao patrimônio histórico, cultural, arquitetônico e paisagístico, e garantido o interesse social. 97. Os bens públicos tornar-se-ão indisponíveis ou disponíveis por meio de afetação ou desafetação, respectivamente, nos termos da lei. A desafetação, por lei específica, só será admitida em caso de comprovado interesse público, após ampla audiência à população interessada. O Distrito Federal utilizará seus bens dominiais como instrumento para a realização de políticas de ocupação ordenada do território. Certo. Artigo 51. Parágrafo 1º. Os bens públicos tornar-se-ão indisponíveis ou disponíveis por meio de afetação ou desafetação, respectivamente, nos termos da lei. Parágrafo 2º. A desafetação, por lei específica, só será admitida em caso de comprovado interesse público,
após ampla audiência à população interessada. Parágrafo 3º. O Distrito Federal utilizará seus bens dominiais como instrumento para a realização de políticas de ocupação ordenada do território. 98. Cabe ao Poder Executivo a administração dos bens do Distrito Federal, ressalvado a Câmara Legislativa administrar aqueles utilizados em seus serviços e sob sua guarda. Certo. Artigo 52. Cabe ao Poder Executivo a administração dos bens do Distrito Federal, ressalvado a Câmara Legislativa administrar aqueles utilizados em seus serviços e sob sua guarda. 99. São poderes do Distrito Federal, independentes e harmônicos entre si, o Executivo e o Legislativo. É vedada a delegação de atribuições entre os poderes. O cidadão, investido na função de um dos poderes, não poderá exercer a de outro, salvo as exceções previstas nesta lei orgânica. Certo. Artigo 53. São poderes do Distrito Federal, independentes e harmônicos entre si, o Executivo e o Legislativo. Parágrafo 1º. É vedada a delegação de atribuições entre os poderes. Parágrafo 2º. O cidadão, investido na função de um dos poderes, não poderá exercer a de outro, salvo as exceções previstas nesta lei orgânica. 100. O poder legislativo exercido pela Câmara Legislativa, composta de deputados distritais, representantes do povo eleitos e investidos na forma da legislação federal. Cada legislatura terá a duração de 3 anos, iniciando-se com a posse dos eleitos. Errado. Artigo 54. O poder legislativo exercido pela Câmara Legislativa, composta de deputados distritais, representantes do povo eleitos e investidos na forma da legislação federal. Parágrafo único. Cada legislatura terá a duração de 4 anos, iniciando-se com a posse dos eleitos. 101. A Câmara Legislativa do Distrito Federal tem sede em Brasília, capital da República Federativa do Brasil. Deverá a Câmara Legislativa reunir-se temporariamente, em qualquer local do Distrito Federal, por deliberação da maioria absoluta de seus membros, sempre que houver motivo relevante de conveniência pública ou em virtude de acontecimento que impossibilite seu funcionamento na sede. Errado. Artigo 55. A Câmara Legislativa do Distrito Federal tem sede em Brasília, capital da República Federativa do Brasil. Parágrafo único. Poderá a Câmara Legislativa reunir-se temporariamente, em qualquer local do Distrito Federal, por deliberação da maioria absoluta de seus membros, sempre que houver motivo relevante de conveniência pública ou em virtude de acontecimento que impossibilite seu funcionamento na sede. 102. Salvo disposição em contrário da Constituição Federal e da LUDF, as deliberações da Câmara Legislativa e de suas comissões serão tomadas por maioria de votos, presente a maioria absoluta de seus membros, em votação ostensiva. Quando o sigilo for prescindível ao interesse público, devidamente justificado, a votação poderá ser realizada por escrutínio secreto, desde que requerida por partido político com representação na Câmara Legislativa e aprovada, em votação ostensiva, pela maioria absoluta dos deputados distritais. Errado. Artigo 56. Salvo disposição em contrário da Constituição Federal e desta lei orgânica, as deliberações da Câmara Legislativa e de suas comissões serão tomadas por maioria de votos, presente a maioria absoluta de seus membros, em votação ostensiva. Parágrafo único. Quando o sigilo for imprescindível ao interesse público, devidamente justificado, a votação poderá ser realizada por escrutínio secreto, desde que requerida por partido político com representação na Câmara Legislativa e aprovada, em votação ostensiva, pela maioria absoluta dos deputados distritais. 103. O Poder Legislativo é representado por seu presidente e, judicialmente, nos casos em que a Câmara Legislativa compareça a juízo em nome próprio, por sua Procuradoria-Geral. Certo. Artigo 57. O Poder Legislativo é representado por seu presidente e, judicialmente, nos casos em que a Câmara Legislativa compareça a juízo em nome próprio, por sua Procuradoria-Geral. 104. São funções institucionais da Procuradoria-Geral da Câmara Legislativa, em seu âmbito, a
representar a Câmara Legislativa judicialmente nos casos em que a Casa compareça a juízo em nome próprio. B. Promover a defesa da Câmara, requerendo alguns órgãos, entidades ou tribunais as medidas de interesse da Justiça, da Administração e do Erário. C. Promover a divergência da jurisprudência administrativa e a compilação da legislação da Câmara Legislativa e do Distrito Federal. D. Prestar consultoria e assessoria jurídica à mesa diretora e a alguns órgãos da estrutura administrativa. Resposta A. Artigo 57. Parágrafo 1º. São funções institucionais da Procuradoria-Geral da Câmara Legislativa, em seu âmbito, inciso 1º. Representar a Câmara Legislativa judicialmente nos casos em que a Casa compareça a juízo em nome próprio, inciso 2º. Promover a defesa da Câmara, requerendo a qualquer órgão, entidade ou tribunal as medidas de interesse da Justiça, da Administração e do Erário, inciso 3º. Promover a uniformização da jurisprudência administrativa e a compilação da legislação da Câmara Legislativa e do Distrito Federal, inciso 4º. Prestar consultoria e assessoria jurídica à mesa diretora e aos demais órgãos da estrutura administrativa. 105. O ingresso na carreira de procurador da Câmara Legislativa far-se-á mediante concurso público de provas e títulos. A Câmara Legislativa do Distrito Federal regulamentará a organização e o funcionamento da sua Procuradoria-Geral e da respectiva carreira de procurador da Câmara Legislativa. A Câmara Legislativa disporá, ainda, sobre o funcionamento da sua Procuradoria-Geral até que sejam providos por concurso público os respectivos cargos daquele órgão. Certo. Artigo 57. Parágrafo 2º. O ingresso na carreira de procurador da Câmara Legislativa far-se-á mediante concurso público de provas e títulos. Parágrafo 3º. A Câmara Legislativa do Distrito Federal regulamentará a organização e o funcionamento da sua Procuradoria-Geral e da respectiva carreira de procurador da Câmara Legislativa. Parágrafo 4º. A Câmara Legislativa disporá, ainda, sobre o funcionamento da sua Procuradoria-Geral até que sejam providos por concurso público os respectivos cargos daquele órgão.